Deixa eu seguir ao vivo com o Pedro Marconi, que está em Rolândia, no sepultamento do empresário José Danilson Alves de Oliveira, 58 anos de idade. Ele que foi assassinado ontem à noite, a facadas, quando saía da empresa dele, pelo ex-jogador do clube, o Vinícius Henrique Corsini, de 20 anos. Ele, infelizmente, mesmo com socorro rápido, morreu pouco depois de dar entrada aqui no Hospital do Coraçãozinho, em Londrina. Esse aqui é o Vinícius, que está preso em flagrante por esse crime. Pedro, o sepultamento do José Danilson aconteceu agora há pouco, com a presença de muita gente. Era uma figura extremamente querida em Rolândia, né? Boa noite. Boa noite, Juliano. Exatamente, não só pela vida pública que ele tinha, já que foi vereador aí por 4 mandatos, presidente da Câmara, vice-prefeito da cidade, mas principalmente pelo carinho e pelo que ele representava para o NAC, que é o nacional, o time de futebol principal aqui de Rolândia, que esse ano chegou à 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ele era o presidente de honra do time, e isso é muito lembrado, porque nós estamos num país em que ama o futebol e as pessoas aqui são apegadas ao time. E via nele o espelho do clube do NAC. Então, foi um velório e um enterro muito emocionante, por conta até da emoção também que foi passada pelas filhas dele. Ele era pai de 2 meninas, uma delas pequena, chorou muito, muito abalada com tudo isso, não é para menos, mas foi algo que sensibilizou todos que estavam no enterro, no velório, que foi na Assembleia de Deus, no Jardim Novo Horizonte, a uns 5 a 10 minutos daqui do cemitério municipal, e aí, posteriormente, aqui no cemitério onde foi feito o enterro, com honrarias militares. Isso porque o José Danilson, ele foi sargento da Polícia Militar por um bom tempo, e aí teve todas as honrarias com aqueles tiros que são dados, né, em homenagem ao irmão de farda, como os policiais dizem, que acabou partindo de uma forma tão abrupta, tão triste, de uma forma brutal. Foi assassinado aí pelo Corsini, 20 anos, um jovem, o Vinícius, ele que jogou no Nacional por 2 anos, foi dispensado no ano passado. E de lá era que ele conhecia o José Danilson. Então foi um velório assim que a gente vê também, pelo tanto de coroas de flores que foram mandadas, a importância que ele tinha para a cidade. E o José, ele se preparava para as eleições desse ano. Ele iria tentar voltar para a vida pública, tentando novamente entrar para a Câmara de Vereadores, mas não deu tempo porque a vida dele foi interrompida de uma maneira brutal e chocou Rolândia. Você vê todo mundo, seja quem estava aqui no velório, familiares, amigos, parentes, dos mais próximos aos mais distantes, também as outras pessoas que a gente vê na cidade, conversou, mostra a sensibilidade que eles estão em razão disso. Tanto é que a Prefeitura de Rolândia decretou luto oficial e a Federação Paranaense de Futebol também decretou luto oficial pela morte dele. Pedro, já vou voltar a esse assunto na sequência. Eu vou trazer a reportagem completa, que mostra que a polícia trabalha com a possibilidade de um crime passional. O José Danilson estaria tendo um relacionamento com a mãe do Vinícius, com a mãe desse ex-jogador do Nacional Atlético Clube, e por conta disso, ele diz que cometeu o assassinato. Eu vou trazer todos os detalhes dessa história na sequência. São 6h33, gente. A reportagem que mostra como foi este crime. O José Danilson, como o Pedro já ressaltou, além de dirigir por mais de 20 anos o Nacional Atlético Clube de Rolândia, que hoje disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, foi vereador lá em Rolândia por 3 mandatos. Foi vice-prefeito. Se preparava para mais uma campanha. Ia ser candidato a vereador nas eleições deste ano. Ontem, no final do dia, quando deixava a empresa de informática de propriedade dele, o Vinícius Henrique Corsini, 20 anos de idade, que tinha sido dispensado há algum tempo dos quadros do Nacional, chegou a ser jogador do clube, sacou uma faca e desferiu vários golpes contra ele. Apesar do socorro rápido, primeiro ao Hospital São Rafael em Rolândia e depois ao Hospital do Coração aqui em Londrina, pouco os médicos puderam fazer e o José Danilson acabou morrendo. O autor do crime foi preso lá mesmo nas proximidades. Apontou para a polícia o local onde ele havia dispensado a faca. E os detalhes todos dessa história você tem a partir de agora, aqui no Cidade. Uma cidade em choque diante de um crime brutal. José Danilson Alves de Oliveira tinha 58 anos. Casado, pai de 2 filhas, era um homem bastante conhecido na região. Sargento aposentado
e é empresário. Foi 3 vezes eleito vereador entre os anos de 2001 e 2012. Chegou a presidir a Câmara algumas vezes e foi vice-prefeito da cidade. Na Câmara de Vereadores, a convivência era diária. Ele diz que José era uma pessoa acessível, que nunca fez inimigos. Danilson era uma pessoa de fácil acesso, era muito focado, dedicado no trabalho que ele exercia. José era conhecido também pelo seu envolvimento com o futebol na cidade. Ele presidia o Nacional Atlético Clube há pelo menos 2 décadas. Durante a sua longa gestão, ele conseguiu fazer a equipe se destacar no campeonato estadual. E muitos jogadores passaram por aqui. Um deles seria o seu assassino. O autor confesso do crime é Vinícius Henrique Corsini da Silva, de 20 anos. Ele é ex-jogador do Nacional. De acordo com testemunhas, no fim da tarde, José Danilson saía aqui da empresa dele. Os funcionários também já tinham saído. O empresário foi surpreendido pelo ex-jogador, que teria vindo aqui de bicicleta. Ele atacou José com a faca, tentou fugir, atirou a faca em uma casa aqui do bairro, mas foi contido por populares nas proximidades. Chegaram ao local, realizaram uma busca nesse rapaz aí, porque não tinha informação ainda que se ele portava ou não a arma, algum tipo de coisa. E na sequência foi indagado a respeito dos fatos, se tinha algum envolvimento ou não, no que ele apontou aí uma residência que ele tinha inclusive dispensado ali a arma que ele utilizou, né? José Danilson foi transferido de Rolândia para o Hospital do Coração de Londrina em estado grave, depois de levar 5 facadas. Os golpes atingiram regiões vitais e o empresário não resistiu. Menos de 24 horas após o assassinato, o delegado fez revelações graves. Segundo ele, 2 linhas estão sendo investigadas na motivação do crime. Não ficou muito claro ainda se foi esse nutriu esse ódio durante o tempo que ele jogou no Nacional, que inclusive ele jogou no Nacional desde 2018, no time do José Denilson. Mas o fato em si, ou seja, a motivação foi que, de acordo com o autor, o José Denilson teria, ao menos em tese, flertado, ou seja, dado em cima da mãe do Vinícius. Abel trabalha na empresa de José. Ele conta que estava a 50 metros do local quando o ataque aconteceu. Só vi a hora que ele saiu para ir embora. Aí até comentei com o rapaz que ele estava indo cedo, um outro funcionário, nós estávamos distante. De repente a gente só viu um barulho de bicicleta, achou que era um assalto. Aí subimos correndo e ele vinha andando ensanguentado, pedindo para chamar a ambulância. E eu fui correndo atrás do indivíduo, gritando ladrão, ladrão, correndo. Aí o pessoal foi voltando com o carro, indo atrás, até chegar a pegar ele. Mas a gente não imaginava a gravidade, né, do caso, né? Tá aí, gente. Nós vamos continuar acompanhando as investigações dessa história. Repito, o José Danilson foi sepultado agora há pouco, lá mesmo em Rolândia. Enche a tela com as imagens aí. Muita gente participou dessas últimas homenagens. O velório que começou pouco antes das 3 da tarde foi até às 5. Prevalece aquela regra de um velório de no máximo 2 horas nesse período de pandemia, também em Rolândia. O autor do crime segue preso. 20 minutinhos agora para 7 da